Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza Universo. Eu sou Alessandra Cis, psicóloga, palestrante e idealizadora desse podcast, que traz inúmeros insights para você ter uma jornada muito mais plena, muito mais feliz, muito mais autêntica. E mais uma vez eu tenho o privilégio de entrevistar esse psiquiatra super renomado de BH, que veio para SP, para São Paulo, para ser entrevistado por mim e por outros podcasters nos dias de hoje. Dr. Luiz Eduardo Xavier, grande sucesso e referência nas redes sociais e na sua clínica em BH, fazendo atendimentos online ao mundo inteiro. Por quê? Porque psiquiatra, psicoterapeuta, de uma forma holística, ele vê o ser humano como um todo, de uma forma integrativa. Você sabe que uma consulta com um psiquiatra assim diferenciado faz toda a diferença para o seu tratamento. Muitas vezes, inclusive com o uso de medicações ou não, mas um tratamento único. Você precisa conhecer, se não conhece ainda, Dr. Luiz Eduardo Xavier. Seja muito bem-vindo ao Atualiza Universo novamente. Que privilégio, que prazer. Obrigada. O prazer é todo meu, Alessandra. Estou muito feliz da gente poder novamente falar sobre saúde mental de uma maneira plural e compartilhar aqui as nossas impressões sobre vários fenômenos que a gente tem visto tanto no Brasil quanto no mundo. No mundo, exatamente. Falando em fenômenos, esse fenômeno, né, que eu estou para te chamar aqui já há algum tempo para a gente conversar, assim como eu, com certeza você deve ter sido abordado inúmeras vezes para falar sobre a questão do bebê reborn, ou das pessoas que se identificam como animais ou não. Vamos começar com essa pergunta polêmica, doutor Luiz. O que é normal? O que é patológico? Como que a gente deve conduzir, agir? Você deve ter visto recentemente, parece que foi inclusive em BH, num posto de saúde, onde uma pessoa acaba agredindo uma criança real, verdadeira, achando que era um bebê reborn. O que está acontecendo com as pessoas? Como que a gente deve agir? O que é dentro do normal e o que é dentro do patológico? Essa pergunta, ela precisa ser aberta, Alessandra, com um questionamento que foge dessa ideia polarizada. As pessoas tendem a colocar em caixinhas os comportamentos como completamente inaceitáveis ou como completamente normais. Se você reparar o movimento que aconteceu no YouTube, no Instagram, formaram-se espécies de times, pessoas que defendiam a normalização, por exemplo, de famílias que tinham ali bebê reborn, outras pessoas considerando que era um comportamento inadmissível, mas existem algumas ferramentas que a gente usa em saúde mental para definir o normal e o patológico. E o primeiro ponto é o comportamento de maioria. Um comportamento que ele foge do que é a média, ele não necessariamente é um transtorno ou um problema, mas é um primeiro sinal que vai chamar a nossa atenção. Então, numa cultura, por exemplo, ocidental, em que a maioria das pessoas não normaliza criar uma boneca como se fosse uma relação afetiva com uma criança de verdade, soa diferente, atípico esse tipo de comportamento. Isso por si só não patologiza ninguém, mas já é um sinal de alarme. O segundo ponto que a gente começa a avaliar é se aquela relação está fazendo uma ruptura com a realidade. A partir do momento que eu estou usando um bebê sintético, né? Eu estou usando ali uma boneca e estou criando uma relação fantasiosa a ponto, por exemplo, de fazer uma festa de aniversário, tratar ela como um filho, romantizar aquela relação de uma maneira que turve o que é o real e o que é imaginário, a gente muitas vezes vai se preocupar de uma relação que está se tornando patológica. Muitas vezes é uma forma das pessoas evitarem a dor. E um ponto que eu coloco que deve chamar muita atenção é que o ser humano, principalmente com acesso à tecnologia, ele está cada vez mais reticente, mais resistente a enfrentar a frustração. E eu brinco que o bebê reborn ele entrou agora como uma forma muito cômoda de relação maternal, porque eu estou falando de um bebê que não chora, não tem que trocar fralda, não dá trabalho, não dá trabalho, não te acorda à noite, não frustra os pais por não saber se o choro é de fome, de tédio, de dor ou de qualquer outro tipo de desconforto. Então, muitas vezes a gente está usando as relações de forma fantasiosa para escapar do mundo real. Um outro exemplo que não tem nem muita relação com o bebê reborn, mas que mostra muito isso. A forma como a gente está fugindo das rejeições amorosas através de aplicativos de relacionamento. Se eu estou ali num aplicativo, muitas vezes eu estou, por exemplo, procurando uma mulher para sair. Se não deu match, se aquela pessoa não
me quis de volta, aquilo não gera uma experiência de rejeição. Tem várias outras ali que eu posso tentar interagir. Então é uma forma de escapar da vida real, muitas vezes. Aqui eu volto a dizer, a gente não vai polarizar um comportamento como errado ou como certo, mas a gente tem que questionar qual que é o limite, qual que é o prejuízo que está trazendo para a nossa vida. Mas pessoas, por exemplo, da família, que tem alguém que percebe que de repente está causando prejuízo nessa relação com o bebê reborn e tudo, como conduzir? O que fazer? Porque, por exemplo, pacientes com Alzheimer, a gente usa a terapia da boneca, não, e eles usam muito a questão da boneca, e isso é comum. Agora, quando a gente pega alguém que está realmente ali muito fora da realidade, né, como acontece de repente, ir até um hospital para ser atendido, a um SUS, uma clínica, ou brigar, né, na justiça pela guarda de uma boneca e tudo mais, como que os familiares podem conduzir em relação a isso? A primeira coisa é evidenciar, Alessandra, qual que é o nível de prejuízo que está sendo causado por causa daquele comportamento. Por exemplo, se a gente está falando de uma pessoa que ela está deixando de frequentar eventos reais e está se isolando cada vez mais nesse mundo imaginário, se eu estou falando de uma pessoa que ela passa a restringir o repertório dela, ela passa a ficar intolerante à frustração e aos desafios da vida real, se ela começa a tomar muito tempo, energia, investimento financeiro com aquele comportamento, eu provavelmente estou diante de uma situação que é patológica, que merece ajuda. O primeiro passo para isso é tentar acolher aquela pessoa, sendo um familiar ou um amigo, e tentar ouvir qual que é a impressão que a pessoa tem sobre a situação. Porque isso vai dar para a gente um instrumento que é o nível de insight. Insight é o nível de clareza da pessoa em relação ao comportamento dela. Pessoas que têm um nível de insight preservado são aquelas que reconhecem a natureza daquele comportamento. Então, elas provavelmente vão perceber que de fato está exagerado ou trazendo um prejuízo. São pessoas que têm uma maior facilidade de aceitar ajuda. Pessoas de baixo insight são aquelas que normalizam isso. Então, muitas vezes, elas vão tentar minimizar as consequências daquele comportamento, vão dizer que não há nada demais, vão reagir mal à abordagem da família ou dos amigos. Nesse caso, seria recomendado que essa pessoa buscasse, ainda que por outras vias, o acesso a um psicólogo ou psiquiatra. Então, muitas vezes, você não vai falar diretamente com a pessoa, por exemplo, principalmente se ela não te der abertura, que aquele comportamento dela não é aceitável ou que está trazendo prejuízo. Mas você pode apontar outras coisas que indiretamente estão afetadas. Por exemplo, Dona Maria, eu estou percebendo que você está saindo muito pouco de casa, estou te achando um pouco mais para baixo. Quando a gente conversa, você está mais isolada, mais pessimista. Talvez seja o caso de buscar ajuda. Ou seja, essa pessoa, às vezes, ela vai buscar o acesso a ferramentas de saúde mental por um motivo indireto, e quando ela se sentir mais preparada para ser abordada sobre esse tema, ela vai receber o devido acolhimento e cuidado. Porque muitas vezes o problema não é nem o comportamento, por exemplo, com a relação com a boneca. É o que isso está escondendo do vazio existencial, da infantilização das pessoas, dessa necessidade de pertencimento. Né? Exatamente. De não conseguir lidar com as frustrações. Eu não peguei nenhum caso na clínica ainda, por exemplo, de pessoas que se identificam como animais ou como criança, né? Então, tipo, um adulto que se identifica e age como se fosse um bebê, e às vezes a esposa tem que tratar como se fosse uma criança e tudo mais. Esses quadros, sem citar nomes, você já teve algum no consultório? Quão foi desafiador e como agir? O quanto é, de repente, uma brincadeira, uma coisa lúdica e cultural, às vezes, de um determinado grupo, e o quanto isso pode ser colocado como patológico, de alguma forma? Esse tipo de identificação, Alessandra, a gente tem que fazer algumas separações aqui. Tá. Primeiro que existe aquela identificação de uma incongruência de gênero, que não é o que a gente está tratando aqui, que é a população trans. Existe uma identificação, como você está trazendo, em relação, muitas vezes, inclusive, a outros seres vivos. Então, a pessoa se reconhece, por exemplo, como um animal. A primeira coisa que eu tenho que identificar, porque se realmente a pessoa está considerando, é óbvio que isso não é normal, a gente precisa entender o que se passa ali na mente daquela pessoa, mas a primeira coisa que eu preciso entender é, essa identificação, ela tem um fundo psicótico? Essa pessoa está tendo delírios, alucinações que façam ela ter aquela crença? Porque muitas vezes eu estou diante dessa situação. Por exemplo, de um paciente esquizofrênico que se identifica como um alienígena ou como um messias que veio evangelizar ou trazer uma grande missão para o mundo. Aí é comum. Exatamente.
E isso, eventualmente, pode acontecer também em relação a, por exemplo, uma pessoa se identificar como animais. Mas o que eu percebo nesse comportamento, na maioria das vezes, é uma necessidade de pertencimento de tribos. Então, muitas pessoas, de forma a se destacarem socialmente e pertencerem a determinados grupos, elas vão usar dessas denominações, dessas identificações, mas que muitas vezes não é nenhuma crença inabalável, uma forma da pessoa se reconhecer como pertencente a um grupo. Como a família pode ajudar, caso isso aconteça? Porque tinha, sei lá, os emos antigamente, não sei nem se ainda tem muito, mas emo, por exemplo, eu já atendi anos atrás, punk, tipo grupos, né? Mas quando chega nesse ponto de que a pessoa está ali, a gente vê alguns casos, né? Vejo alguns vídeos de pessoas andando na rua como vestido de cachorro, vestido de cavalo e tal. Como a família pode interferir de uma forma positiva? Primeiro, evidenciando os riscos que aquilo traz para a vida da pessoa. Então, muitas vezes eu estou falando de uma pessoa que está passando a fazer restrições alimentares, Sim. Ela está causando lesões no próprio corpo. Então, a gente está falando, por exemplo, em casos extremos, de uma pessoa que está andando como um quadrúpede, ela está se machucando, ela está se isolando. Esse tipo de situação não tem muita negociação, a pessoa precisa de ajuda. A gente sempre vai tentar, Alessandra, que essa ajuda venha de maneira voluntária, ou seja, mostrando para a pessoa os riscos que determinados comportamentos têm para a saúde física e mental dela. Se eventualmente, ainda assim, ela não aceita ajuda, é o caso de se considerar uma avaliação, inclusive considerando a possibilidade de uma internação involuntária, se for um caso em que a pessoa coloca a vida dela ou dos outros em risco. Que é um ponto até importante da gente falar aqui. Se você, por exemplo, tivesse agora infartando e chegasse num hospital, dificilmente o médico falaria para você assim: Alessandra, você quer ou não quer internar? Se você está em risco iminente de vida, ele vai te internar. Na saúde mental, a gente tem uma visão diferente, de que a pessoa ela tem autonomia sobre a própria escolha. Isso não é verdade. Ela tem autonomia enquanto ela tem discernimento e juízo de realidade para tomar uma decisão. A partir do momento que a capacidade dela de tomada de decisão está turvada, seja por um quadro psicótico ou seja por alguma outra condição, muitas vezes essa decisão ela vai ser tomada pela equipe médica e família. Então, é um ponto que em casos extremos a gente vai considerar. Sabe uma outra dúvida que eu tenho também e que me chama bastante atenção? São as Karen, não aqui, né? Mas nos Estados Unidos, as mulheres que agem de uma forma histérica, que agridem as pessoas nas ruas e tudo mais. O que está acontecendo? Por que isso aumentou tanto? E também é um grupo? Eu percebo que um dos movimentos, quando a gente está falando desses eventos coletivos, tem a ver com a grande vitrine que as mídias se tornaram. Então, hoje existe esse culto aos holofotes. E muitas vezes, quando eu exibo um comportamento que ele tem um potencial de ser engraçado, chamativo, ainda que pelo lado da histeria, isso gera um desejo de engajamento, de pertencimento das pessoas. Um exemplo menos midiático, mas que está extremamente comum ao que você está pontuando, Alessandra, é o tanto que as pessoas estão expondo os próprios filhos, muitas vezes bebês na internet, muitas vezes de uma forma a ridicularizar uma determinada situação para que aquilo gere um engajamento. Então, quantas vezes a gente vê situações, inclusive, produzidas, do tipo, há alguns meses atrás saiu uma trend do ovo. Então, os pais quebravam o ovo na cabeça da criança e filmavam a reação dela e colocavam para milhões de pessoas desconhecidas assistirem. A gente está perdendo um pouco o limite dessa necessidade de validação e como as redes sociais elas valorizam aquilo que é exótico, que é curioso, que é chamativo, eu acredito fortemente que as pessoas estão se sentindo mais estimuladas a produzir esses tipos de reação porque são reações midiáticas. E essa coisa da validação, ela está relacionada ao fato de todos nós termos um pouco de narcisismo? Sem sombra de dúvida. A gente precisa colocar um ponto importante aqui, Alessandra, que um dos desejos primários do ser humano é se sentir visto, reconhecido e ter uma noção de pertencimento. Exatamente. Então, todos nós, em maior ou menor grau, vamos ter níveis de desejo por esse pertencimento, por essa validação. O que acontece e que isso dentro das mídias sociais se tornou um problema é que o holofote, ele amplifica a minha capacidade de validação, mas ele cria quase que uma máquina caça-níquel. Por exemplo,
Vamos supor que você está numa viagem de férias e você posta uma foto de biquíni. Essa foto começa a dar um alto engajamento, as pessoas comentam que o lugar é muito bonito, que você está muito bem, que você provavelmente está aproveitando muito. Você começa a criar uma dependência dessa validação que hoje é medida com likes, compartilhamentos, comentários. Então você se sente ali pertencida, valorizada, desejada. A partir do momento que isso acontece, começa a se criar uma pressão para que aquela mesma validação se repita. Só que num ambiente em que cada vez mais usuários estão fazendo o mesmo, as pessoas buscam ferramentas cada vez mais dramáticas para se destacarem do grupo. Com isso, essa necessidade de produzir, de gerar uma admiração, gerar uma validação, ela está cada vez mais difícil de trazer o mesmo resultado e as pessoas se tornam cada vez mais desesperadas para atingir esse resultado. Quando ele não vem, isso gera uma frustração muito grande. Então as pessoas voltam a correr atrás dessa validação. E a internet ela é muito hedônica. Ela valoriza essa ideia de que eu devo expor os meus sucessos, os pontos da minha vida que estão caminhando bem. E dificilmente ela encoraja as pessoas a falarem sobre os próprios fracassos. Então a gente ainda vai criando aquela ideia de uma felicidade editada e a vida de todo mundo parece melhor do que a minha. E isso tem adoecido, aí sim, no consultório eu recebo bastante, tem adoecido muitas pessoas, né, com o fator comparação, né? Então, comparar a minha grama com a sua grama e tudo mais, ou comparar a minha página 4 com a página 40 de alguém, isso tem adoecido bastante as pessoas. Falando em adoecimento, falando um pouquinho mais dessa questão, desse mundo que gera tanta, né, ansiedade, depressão, essa sensação de que eu estou atrasado para tudo, né, em todos os lugares, e que eu estou devendo, acho que isso muito unânime, muitas pessoas acontecendo isso. Como que a gente pode gerenciar melhor as nossas emoções? Aquelas pessoas que, de repente, não dá para fazer a terapia toda semana, não substituindo, obviamente, a terapia, né? Eu sendo psicólogo e você psiquiatra, claro que a gente não seria contra isso, mas como que a pessoa pode gerenciar melhor as suas emoções? Falando aqui um pouquinho da inteligência emocional. Ser terapeuta de si mesmo, como que a pessoa pode fazer isso hoje em dia? O primeiro passo para isso, Alessandra, é se conhecer. Inteligência emocional é entender quem eu sou, qual é o meu lugar no mundo, quais são os meus pontos fortes e as minhas dificuldades, quais são os passos que eu devo tomar baseados nos meus valores para que eu alcance os meus objetivos. E uma das maiores crueldades que a gente pode desenvolver com nós mesmos é a comparação externa, que é diferente da autocomparação, que essa sim deve ser estimulada. A comparação externa é quando eu comparo o meu resultado com o resultado de uma outra pessoa, tirando o contexto para aquele resultado. Então, por exemplo, imagine que eu estou me comparando com um atleta olímpico que tem um corpo atlético. Essa pessoa provavelmente treina muito mais do que eu, provavelmente ela tem fatores genéticos que beneficiam o ganho de massa magra, o emagrecimento e o condicionamento. E ela tem uma dedicação que dificilmente eu conseguiria na minha vida. Mas muitas vezes eu comparo o meu resultado, como uma pessoa comum ali na academia, com alguém que tem um resultado extraordinário por trás de um esforço também extraordinário que eu não estou vendo. Então essa comparação ela gera muita angústia e amargura. Porque imagina que, principalmente voltando aqui nas mídias, sempre haverá pessoas melhores do que eu em todos os contextos. Sucesso profissional, relacionamento, autoconfiança, beleza e uma série de outras características. O que a gente deveria avaliar numa situação como essa? Antes de mais nada, ter um pouco mais de respeito com a nossa própria história. Se eu quero ter um determinado resultado e reconhecendo os meus limites, qual que é o passo que eu preciso dar? Isso gera uma noção de empatia com nós mesmos. Quantas vezes eu me peguei numa situação de frustração, mas ao pensar nisso eu entendi, por exemplo, que eu não estou disposto a abrir mão de algumas coisas para ter determinados resultados. Logo, eu não posso almejar esses resultados. Não tem como eu querer o resultado sem querer o esforço. Agora, a autocomparação já é uma situação completamente diferente. A autocomparação é quando eu quero ter uma versão melhor de mim mesmo e eu vou basear em uma série de passos para alcançar isso. Então, se eu estou insatisfeito com o meu corpo, com a minha profissão, com a minha baixa autoestima, quais são as etapas, as tarefas que eu estou tomando, e aí entra a importância da terapia, do estilo de vida, para eu alcançar uma versão melhor de mim mesmo. Essa versão não me interessa se ela vai estar igual do influenciador X,
do ator Y ou do guru da internet que eu admiro. Isso importa em relação ao meu ponto de partida e aonde que eu quero chegar. Se a gente começa a fazer isso, a gente tem um caminho muito melhor. Uma outra coisa que também se baseia na inteligência emocional é não acreditar em tudo que a gente vê e tudo que a gente sente. Quando eu falo de não acreditar em tudo que a gente vê, a gente volta a pensar nessa felicidade editada. As pessoas colocam nas redes sociais aquilo que elas acreditam que vai gerar engajamento, validação. E dificilmente alguém vai postar os próprios fracassos nas redes. Então, muitas vezes, a vida que eu estou comparando com a minha é um recorte que vai ignorar os desafios e dificuldades que aquela pessoa está passando. Quantas vezes a gente vê casais apaixonados ali nas redes sociais que muitas vezes estão vivendo um inferno na vida real, mas estão ali colocando uma visão extremamente romantizada. Isso vale para tudo na vida. Quantas pessoas estão vendendo cursos para te ensinar a enriquecer, mas enriquecem através do curso e não através do próprio trabalho. Então, não acredite em tudo que você vê. O segundo ponto, não acredite em tudo que você sente. Nós temos pensamentos automáticos que geram emoções que muitas vezes não correspondem à realidade, mas são uma interpretação automática do nosso ambiente. Pensamentos automáticos, eles fazem parte da nossa vida e eles são benéficos em várias áreas porque eles economizam cognição, eles economizam energia. Por exemplo, se eu entrar num ambiente com um corredor escuro, isolado, num horário que já não é convencional, provavelmente eu vou ter um pensamento automático de que eu possa ser assaltado e eu devo sair dali. Tem perigo. Exatamente. Isso foi selecionado evolutivamente. Mas quantas vezes a gente não se pega numa situação, Alessandra, de sentir um medo ou um desconforto que está fora de contexto? Por exemplo, eu estou prestes a dar uma palestra e me vem um pensamento automático que todo mundo vai rir de mim, que eu vou ser um fracasso. Mas quais evidências de fato me fazem acreditar nisso? Muitas vezes a gente se torna prisioneiro das próprias crenças sem questionar se aquela é a maior probabilidade. E você tem algum exercício, alguma técnica que você pode sugerir para os nossos ouvintes quando vem esses pensamentos, essas crenças, essas mentiras, né, que a mente mente para a gente? Como esse exemplo que você está dando agora, o medo real de um beco, de um lugar escuro e tudo mais, e um medo imaginário de que as pessoas vão zombar de mim, vão rir de mim e tal. Que técnica que você daria para que a pessoa, por exemplo, fosse ministrar essa palestra de uma forma mais tranquila e driblando esse medo, driblando essa mente, esse pensamento? A primeira coisa é se colocar como um observador externo do próprio pensamento. Quando a gente pensa e sente algo, Alessandra, é muito comum que a gente incorpore aquilo como uma característica nossa. Por exemplo, se eu estou pensando que a minha palestra vai dar errado, dificilmente eu vou pensar, a minha palestra vai ser um fracasso. Geralmente eu penso, eu serei um fracasso fazendo essa palestra, ou seja, eu incorporo aquilo como uma característica minha. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é dissociar o pensamento de quem a gente é. Então eu estou com medo de que a minha palestra seja um fracasso. Isso é completamente diferente de falar, eu sou um fracasso ou eu serei um fracasso, porque eu já estou separando o pensamento de quem eu sou. O segundo ponto que a gente precisa trabalhar é ter uma certa crítica como observador desse pensamento. Quais que são as evidências ou os sinais que eu tenho que me indicam que de fato será um fracasso? A gente vai perceber que uma das distorções mentais de quem é ansioso é confundir probabilidade com possibilidade. Ou seja, a maioria das preocupações de um ansioso são possíveis de acontecer. É completamente possível que eu dê uma palestra e ela seja um fracasso. Mas não necessariamente é provável. Então eu devo questionar quais evidências que eu tenho. Eu me preparei, né? Exatamente. Eu me preparei. Eu já fiz isso antes. É um desafio que eu tenho tentado me organizar para ele sair melhor. Se isso tudo está caminhando, a chance de ser um fracasso é menor do que a chance de que seja um sucesso. E a gente também tem que aprender a administrar probabilidades. O ansioso ele busca muito certezas para ele conseguir fazer algo. Então eu preciso garantir que será um sucesso. A gente não garante nada na vida. Existem fatores externos. Eu não sei quem vai me ouvir, eu não sei quais são as experiências daquela pessoa. O que eu consigo administrar é o que eu posso fazer da minha parte, que é estudar e treinar, para que a minha experiência seja positiva ao que me compete, independente do que as pessoas vão achar. Uhum.
Perfeito. Falando um pouquinho ainda da ansiedade, quando que a ansiedade a gente precisa da medicação, além das outras técnicas, né? Da autoobservação, de técnicas de mindfulness, de meditação, yoga, atividade física, tem inúmeras coisas que ajudam muito a controlar aí a questão da ansiedade. Mas quando que ela merece um cuidado e um olhar melhor e tipo, olha, isso precisa ser medicado, assim como a gente medica um paciente que tem diabetes, muitas vezes precisa medicar um paciente que tem ansiedade. Como que a gente orienta as pessoas de quando, olha, isso é patológico, vai precisar de medicação? A primeira separação que a gente tem que fazer é que todo ser humano sente ansiedade. Isso faz parte das nossas emoções. Porque a ansiedade, ela prepara a gente para planejar o futuro. Então, se eu tenho hoje uma gravação às 10 horas da manhã, eu preciso me preocupar na noite anterior em colocar um despertador, deixar minha roupa separada, chegar com a devida antecedência. Isso é evolutivamente necessário. Agora, a partir do momento que a ansiedade está paralisante, fora de contexto, desproporcional, eu devo me preocupar. Então, se eu paro de dormir nos dias anteriores a essa gravação porque eu fico com muito medo de algo dar errado, se eu não consigo me concentrar no meu trabalho porque eu fico pensando o tempo inteiro em como que vai ser, se aquilo me deixa paralisado de alguma maneira, eu estou falando de uma ansiedade patológica. Ou mesmo aquela ansiedade que muitas vezes a gente sente, Alessandra, sem saber do que. É aquele medo de algo ruim que está para acontecer, mas que eu não sei exatamente o que é. Aquela angústia que fica ali ruminando nos meus pensamentos. Então, são sinais de alarme. Quando isso acontece, a minha primeira recomendação é procure um psicólogo, não um psiquiatra, para que você identifique se aquilo é pontual, se aquilo ali está gerando um contexto que está causando aqueles sintomas, ou se aquilo está deslocado, e comece a se entender melhor e conhecer as suas próprias emoções. Muitas vezes a gente vai precisar de um tratamento combinado, ou seja, o tratamento medicamentoso com o psiquiatra e a psicologia acompanhando esse paciente. O que vai me dizer que existe essa probabilidade? Primeiro, num caso em que a pessoa entende que a psicologia sozinha não está dando conta, a terapia não está funcionando sozinha, principalmente em quadros moderados a graves. Ou se há uma preferência daquele paciente. Existe um mito de que terapia é para todo mundo, mas o básico para alguém fazer terapia é estar disposto a falar sobre as suas vulnerabilidades e se conhecer melhor. E a gente sabe que alguns pacientes não aceitam. Entender que terapia não é miojo, né? Exatamente. Terapia é um processo que às vezes vai levar meses ou anos até que a pessoa consiga chegar realmente ao estado de estabilidade. E tem gente que chega em uma sessão querendo que tudo se resolva. Como se fosse instantâneo, assim, o miojo e tal. E é engraçado, e às vezes eu tenho pacientes que chegam e falam, o meu amigo chorou na terapia, eu não chorei na sua sessão. É engraçado, né? Sim. Esse fator comparar a terapia e o processo é algo assim surreal de se ver, assim, de se ouvir, é muito engraçado. Mas você está fazendo um trabalho agora com inteligência emocional, você está com outros profissionais, não é isso? O que é esse trabalho novo que você está desenvolvendo? Eu me reuni com 2 psiquiatras, Alessandra, para a gente trabalhar um conjunto de competências emocionais para pessoas que querem se conhecer melhor e entender qual que é a jornada que elas precisam tomar para desenvolverem a inteligência emocional. Aqui, qual que é a lógica do que a gente identificou enquanto psiquiatras? É um conjunto de habilidades que ninguém nasce sabendo e muitas vezes a gente vai capotando no meio do caminho, com tentativas e erros, tentando identificar bem quem a gente é no mundo, quais são os nossos valores, por que é tão difícil colocar uma meta em ação, e boa parte disso tem a ver com a forma como a gente lida com as nossas emoções. Vocês falam também sobre procrastinação e sobre soft skills? A gente fala um pouco sobre tudo, desde a parte do que são emoções, qual é o papel evolutivo das emoções, quando que elas se tornam um problema e um desafio a serem enfrentadas, e como que trabalhar a inteligência emocional, que vai envolver essa parte que a gente vai abordar no curso, por exemplo, procrastinação, que é um tipo de evitação, Sim. O mecanismo de fuga, de tentar controlar um pensamento simplesmente não pensando nele ou tentando pensar positivo, até ferramentas mais minuciosas, como qual que é a maneira que eu consigo entender, Alessandra, como que eu levo um projeto à frente, uma ideia de vida, até que ela seja concluída. Muitas vezes isso tem a ver com um desalinhamento entre os nossos valores e as metas que a gente está tomando para aquilo. Eu vou contar aqui rapidamente uma situação que ela ilustra muito bem isso. Há alguns anos, uma pessoa próxima me procurou e falou o seguinte:
Luiz, eu tento emagrecer de toda forma que você imaginar e não consigo. Já fui no endócrino, no nutricionista, já usei suplemento, medicação, faço atividade física, faço dieta e não dá certo. Eu emagreço por um tempo, logo em seguida eu abandono, vem o efeito sanfona e isso se repete. E ela trouxe isso, não era uma consulta, ela trouxe isso mais ali como um momento de desabafo mesmo, e ela me perguntou o que eu faria no lugar dela. E eu orientei que ela procurasse um psicólogo para entender um pouco melhor as emoções por trás do que estava acontecendo. Isso já tem um tempo. Essa pessoa, eu encontrei ela novamente num outro contexto. Ela estava assim, muito mais magra, feliz com o próprio corpo, estava com roupa de academia, inclusive. E aí ela veio me contar o que aconteceu dessa mudança. E o mais curioso é que ela falou para mim assim, eu fiz exatamente as mesmas coisas que estavam dando errado, mas agora deu certo. E aí, curioso, eu pedi para ela me explicar o que mudou nesse tempo todo dela de tratamento. E ela me falou o seguinte, ela tem uma filha, criança, e um dia ela brincando no parque com a filha ficou incomodada que ela estava ofegante, ela não estava dando conta de brincar ali no parquinho, e ela pediu uma amiga dela para cuidar da filha, porque ela não estava dando conta de acompanhar as brincadeiras. E aí aquilo foi muito marcante para ela, porque o que ela mais valorizava na vida eram momentos de qualidade em família. E a primeira mensagem que veio na cabeça dela é, eu não estou dando conta de ser a mãe que vai cuidar da minha filha em todas as experiências, inclusive brincando com ela. Ela falou que aquilo marcou tanto ela, que de uma forma completamente diferente, ela nunca tinha sido tocada por uma pressão estética, por uma questão de saúde. Ela entendia a razão por trás daquilo. Ela mas não era uma sentido, né? Exatamente, ela não sentia a emoção por trás daquilo. Na hora que ela tomou esse baque da filha, ela não conseguia acompanhar esse ritmo, ela viu que a motivação dela não era nenhuma das que ela tinha pensado antes. A motivação se conectou ao valor dela, que era proporcionar experiências em família. Foi esse gatilho que fez com que ela persistisse nos mesmos hábitos que não estavam funcionando para ela conseguir fazer atividade física, se alimentar melhor e, assim, manter a perda de peso sustentada. E, às vezes, a gente cai, Alessandra, nesse ponto da vida de se sentir fracassado, mas não entender o porquê. Quantas vezes eu ouço isso do tipo, eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso melhorar de emprego, eu sei que eu preciso buscar um relacionamento melhor, mas parece que dá tudo errado. Muitas vezes eu estou desconectado dos valores e do meu propósito de vida e isso não mantém a minha motivação para continuar persistindo. E quando a gente fala em propósito, a gente fala em espiritualidade, né? Não falando aqui em religião, mas em contar o propósito de vida. Isso é muito importante. Tem aquele livro do Sri Prabhamba que ele ensina, né? Ele tem exercícios práticos sobre o propósito, é bem bacana. Em Busca de um Sentido também, do Viktor Frankl. Que é também, maravilhoso. Também são livros que ajudam bastante. Quando a gente fala em inteligência emocional, por exemplo, hoje nas empresas, as soft skills necessárias, né? Então, a questão da comunicação, a liderança, tem uma série de equilíbrio emocional, principalmente, né? Tem uma série de soft skills que são super necessárias. Que bom que vocês vão abordar isso. Vai ser um curso aberto para as pessoas? Ele é um curso para leigos. Claro que profissionais da saúde que querem se conhecer melhor podem fazer, mas a ideia dele é atingir qualquer pessoa que busque se conhecer melhor e mudar os comportamentos dela de uma forma sustentada, baseados na inteligência emocional. Esse curso, na verdade, ele já está disponível para quem quiser saber um pouco mais, Alessandra. Pode procurar ali no meu link do Instagram, que eu vou deixar aqui ao final do nosso podcast. Pode falar agora também. Mas o curso, né, chama FlexMind, curso de inteligência emocional. E no meu perfil do Instagram, Dr. Edu Xavier, psiquiatra, lembrando Xavier com X, muita gente pesquisa com CH e acaba não encontrando, vocês vão encontrar o link para acesso ao curso. Mas ele já está disponível e ele também vai contar totalmente ali com no imersão formato ao vivo. online. Vai ter. Ele tem a parte gravada, mas também vai ter imersão ao vivo, vai ter atividades entre uma aula e outra. Ele acontece todo online, mas as imersões vão ser feitas também no formato digital. Mas para quem está participando ali da imersão, essas imersões elas vão acontecer ao vivo, uma vez por mês, trazendo temáticas que já estão sendo trabalhadas nas aulas gravadas.
A ideia é gerar uma flexibilidade. Não ao vivo, tipo um curso aberto. Ao vivo, se diz ali no digital. Ao vivo no digital, exatamente. Como se fosse uma live em que a gente vai se reunir e poder discutir interagir, os avanços. as pessoas poderem tirar dúvidas e tudo mais. Exatamente. E personalizar, né, esse tipo de cuidado. Porque, às vezes, a pessoa está vendo um exemplo que é super ilustrativo no curso, mas ela quer trazer uma impressão dela, de uma situação que ela viveu. Então, a ideia é personalizar essa experiência também. Que bacana, né? Então, a gente tem visto cada vez mais o quanto está faltando a inteligência emocional para as pessoas, né? Agora, explica, de repente, para quem é leigo, o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é um conjunto de competências voltadas para o autoconhecimento, para a identificação das nossas emoções e, consequentemente, para a tomada de decisões. Para pensar em inteligência emocional, eu vou trazer um exemplo prático aqui, Alessandra, que talvez ilustre melhor para as pessoas. Imagina que você está ali no seu relacionamento, no seu casamento, e você tem um acordo com o seu marido, que na segunda ele lava a louça, na terça é você, na quarta é ele, e assim por diante. De repente você chega em casa cansada do trabalho, ele também cansado do trabalho, mas ele não cumpriu o combinado de vocês. Era o dia dele lavar a louça e ele não lavou. E aí, tomada pela raiva, você xinga seu marido. Você fala, por exemplo, com ele que ele é um porco, uma pessoa desinteressada, que não está nem aí para casa, que não é digno da sua confiança, porque você está ali magoada com a falta de cumprimento do acordo dele. Vamos pensar essa situação. A raiva é uma emoção que qualquer um de nós sente e ninguém aqui é robô. Não há problema nenhum em sentir raiva ou indignação diante de uma situação que te incomoda. Agora, imagina que a partir do momento que você sente raiva, que você está tomada por essa emoção que é explosiva, você quer agir naquele momento. Provavelmente você vai falar coisas que vão machucar outra pessoa e ainda que você tenha razão para sentir raiva, você perde a razão com a forma como você age. Aquilo talvez vai causar um desgaste no relacionamento, a outra pessoa vai ficar também reativa e vai querer julgar na sua cara coisas que também magoaram. E aí o problema que é a louça suja, a falta de cumprimento do combinado, ela continua ali, mas acrescida agora de um problema ainda maior no relacionamento. Então, o que seria uma inteligência emocional num caso como esse? Trabalhar a CNV, né? Exatamente. A comunicação não violenta, inclusive, é uma forma de inteligência emocional. Então, eu preciso primeiro entender que eu não preciso e não devo agir no calor do momento, que é um momento da minha vida que eu tenho uma chance muito grande de tomar uma decisão irracional. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso entender o que está me causando raiva. Nesse exemplo que eu trouxe, talvez seja a falta de propósito em cumprir um combinado. Talvez você está sentindo que você não é valorizada, você não é escutada o suficiente sobre um acordo que já tinha sido feito. Ou a repetição do comportamento. Também é um ponto, mas como que você verbaliza isso para a pessoa? Como que você traz para ela que ela não cumprir aquilo que vocês combinaram faz você se sentir desrespeitada e o que ela pode fazer para mudar isso? Porque as pessoas ao nosso redor, Alessandra, elas precisam de tato para que elas promovam a mudança. Ninguém muda com gritaria, com xingo, nem apanhando. As pessoas, quando mudam dessa forma, elas estão com medo, mas elas não vão sustentar essa mudança. Então, inteligência emocional é exatamente essa soft skill que você falou. Como que eu traduzo isso que está me incomodando em uma reação melhor? E um ponto que é importante separar, porque muita gente confunde. Tem gente que me pergunta assim, como que eu faço para não sentir raiva? Só nascendo de novo, porque todo ser humano sente raiva. Eu quero trabalhar na inteligência emocional, não é a presença da raiva. É o que eu faço com a raiva que surge. Eu não controlo uma emoção, muitas vezes, a partir do momento que ela está aparecendo, mas eu controlo a reação a essa emoção. Quando a gente passa a entender isso, a vida fica muito mais leve, porque a gente para de querer reprimir coisas que a gente vai sentir automaticamente, porque a gente entende que as nossas ações elas podem mudar. Então isso assim, é uma leveza muito grande para a nossa vida e para os nossos relacionamentos. Eu ensino os meus pacientes com terapia de casal, nesse exemplo que você deu aí da louça, eu ensino a CNV, né? A importância da comunicação e gerenciamento das emoções. E na CNV é você respirar fundo e você dizer para o seu parceiro, amor, olha, já é a terceira vez em 2 semanas que eu chego e eu percebi que você não fez como combinado. Aconteceu alguma coisa? Teve algo que te impediu de lavar a louça e tudo mais? Gente, não é fácil. CNV é algo que tem que ser praticado. Mas quando consegue, é muito bom. E quando os casais começam a praticar a CNV, eles têm essa coisa de, deixa eu respirar. Eles lembram lá, a Lê falou, né, na terapia de casal, deixa eu respirar. E como que eu vou
comunicar. E a comunicação, ela salva relacionamentos, CNV salva relacionamentos, tanto em empresas, né, entre amigos, entre casais. A prática da CNV ela é muito importante. Tem livros de comunicação não violenta, tem vídeos no YouTube explicando de como sair dessa relação, nesse exemplo que você deu, da louça suja, e de ser uma coisa que fique leve, que ambos vão dormir sem se agredir. Porque o que acontece? Quando tem uma reação assim, e a pessoa já chega impulsivamente, sem saber o que aconteceu com o outro, e já vai brigar, criticar, e usa sempre aquela criticidade. Você sempre, jura? Nossa, passou muito rápido. Meu Deus do céu, eles estão me avisando aqui que falta 4 minutos, imagina. Ou quando a pessoa usa assim, você sempre, você isso, você aquilo. Aí fica naquela questão da criticidade, da defensividade. O erro está ali em não querer ou não conseguir ouvir o outro. Aí acaba tendo os conflitos. Nossa, E só um ponto nisso, Alessandra. Eu falo muito para os pacientes o seguinte: ter uma vida emocionalmente melhor dá trabalho, mas ela é extremamente valiosa. Às vezes as pessoas estão preocupadas em ter razão e não ter paz. Enquanto eu estou preocupado em culpar quem que fez aquilo ou deixou de fazer, eu não resolvo o problema que está ali diante dos meus olhos. Exatamente. Mas a inteligência emocional ajuda para tudo, né? Ajuda no trânsito, ajuda no trabalho, ajuda nos relacionamentos, ajuda para tudo. Como a gente está chegando aqui ao final, eu vou fazer aqui com você um jogo hábito, para a gente saber um pouquinho mais do Dr. Luiz. Vamos lá. Um hábito que você pratica e que deveria ser receitado como remédio, se pudesse. Um hábito seu. Leitura. Ler. Eu acredito que a leitura é a forma mais fácil e mais profunda da gente se conectar com pensamentos de quem é melhor do que a gente, no bom sentido. Pessoas que estudaram mais, que tiveram uma vivência de vida maior do que a nossa, que podem nos transmitir algum conhecimento para que a gente se torne uma pessoa melhor. Então, leitura, sem sombra de dúvidas, foi o que mais abriu minha mente. Filma esse jogo rápido com o Dr. Luiz aqui, que eu vou postar hoje. Dr. Luiz, vamos aproveitar que você falou aí que um hábito que você coloca aí como um remédio seria a leitura. Que livro que você indica, tipo, esse livro é essencial? Tem 2 livros que eu gosto muito. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia. Para mim, é meu livro preferido da vida. Nós mencionamos hoje no Exatamente. podcast, também gosto. E tem um que é muito interessante, que ele abre um pouco a nossa mente sobre o comportamento humano, que chama O Animal Social. O nome do autor é Eliot. Ele vai contar um pouco, dentro da psicologia social, como que a gente toma comportamentos inconscientes, ou seja, sem perceber, mas que vão moldar ali as nossas ações. E ele é recheado de exemplos práticos. Esse é no livro. Olha, boa indicação. Qual emoção você tem mais dificuldade de lidar pessoalmente? A sensação de injustiça. Muitas vezes, quando eu percebo que algo não está legal, o meu instinto é querer resolver na hora. E aí o que eu tento trabalhar para mim mesmo é escrever sobre o que eu estou sentindo, para num momento que eu estiver mais calmo, eu avaliar se de fato é uma injustiça. Na grande maioria das vezes, Alessandra, eu confesso que, analisando o contexto, eu tenho mais empatia e entendo que às vezes eu ia ali me precipitar numa conclusão quando eu penso melhor sobre aquilo. Tá. Um comportamento estranho que você já teve, mas não considera patológico. A gente querendo saber as intimidades aqui do Dr. Luiz. Superstição. Isso não é um problema mais da minha vida, mas eu tinha um problema muito grande, por exemplo, de chinelo virado de cabeça para baixo, de cruzar com um gato preto, passar debaixo de uma escada. Não era algo que eu evitava, mas se eu fizesse, eu sentia que algo de ruim iria acontecer. E mudou? Já está tranquilo? Mudou. Olha para o chinelo virado. Mantive e tá a exposição, né, que a gente trabalha em terapia. Sim, e hoje não é mais TCC, um problema. Trabalhou com exposição. Exatamente. Tá bom. Qual o maior mito sobre saúde mental que você já acreditou? Para mudar, basta querer. A gente precisa ter as ferramentas certas. Então, acreditar no poder do pensamento ou que pensar positivo vai resolver tudo não faz milagre. Tá. Um filme ou uma série que te emociona, mesmo que não pareça ser para a área da psicológica, saúde mental e tudo mais. Tem um muito interessante que chama Joy, J-O-Y, O Nome do Sucesso. É uma história de uma pessoa que persistiu com muitas dificuldades ao longo da vida, até que ela é reconhecida pelo esforço dela, e ele fala muito sobre resiliência. Se não fosse psiquiatra, você seria? Psicólogo. Estaria aí dentro da área, saúde né? mental, sem dúvida. É uma música que te salva nos dias difíceis. Essa é uma boa pergunta. Eu gosto muito de música instrumental. Então, desde clássicos ali, igual As Quatro Estações, até músicas de ruído branco, quando eu estou tentando me concentrar. Mas música instrumental é o que eu mais gosto. Já teve vontade de sair correndo do consultório?
Várias vezes, principalmente quando a gente se depara com a nossa finitude, que a gente vê que precisa estudar mais, entender mais sobre o comportamento humano. Bebê reborn, conforto, carência ou fuga? Um misto de tudo isso, depende da relação que você cria com ele. Todo mundo tem um pouco de transtorno, verdade ou exagero? Verdade, mas não deveria ser chamado de transtorno. A gente tem traços e características que em determinado grau fazem parte da sociedade, mas quando exageradas podem se tornar um transtorno. Rede social, terapia pública ou gatilho coletivo? Gatilho coletivo. Existe alguém 100% equilibrado emocionalmente? Se tiver, me apresenta, por favor. Qual conselho de saúde mental que você nunca dá, mas já quis dar? Dizer para uma pessoa terminar um relacionamento sem ela estar preparada para chegar às próprias conclusões. Às vezes eu vejo alguns profissionais querendo pegar na mão do paciente e falar para ele o que fazer, e a gente não deve fazer isso. A gente não deve. A gente deve dar os instrumentos para que a pessoa tome a própria decisão. E isso é muito difícil quando o paciente tem a dependência emocional, né? E é tão duro quando a gente vê de fora tudo que está acontecendo e quanto aquilo está sendo ruim, tóxico, e a gente não, é muito não tentador, pode fazer. porque assim, emocionalmente, a vontade é falar assim, acorda, isso não está te fazendo bem. Sai. Mas a gente tem que dar o instrumento. Cai fora que é cilada, mas Exatamente. a gente não pode, né? Mas dá vontade. Cai fora, cilada, pelo amor de Deus. Olha, para terminar, algo que os nossos convidados, nossos ouvintes se surpreenderiam ao saber sobre você. Eu sou uma pessoa que fui prisioneiro das minhas emoções por muito tempo. Tinha uma autoestima péssima de achar que nada do que eu fazia daria certo. E eu só fui aprender isso depois de começar a fazer terapia durante a residência de psiquiatria. Às vezes as pessoas olham para o profissional de saúde mental e acham que ele tem uma espécie de escudo, que ele não sofre dos problemas e desafios dos seus próprios pacientes. E é muito pelo contrário. Às vezes a gente está ali colocando uma capa, mas a gente também é vulnerável. Então, não deixar de buscar ajuda. Somos normais. Exatamente. Doutor Luiz, obrigada por estar aqui conosco novamente. Vamos atualizar o universo, agradecer a todos esses patrocinadores. Você ganhou um presente hoje do Salão Shimouse. Nós estamos tomando colágeno da Noasis. Você tomou seu café na xícara da Berexi. Sabrina, também aqui como parceira, fotógrafa. Capelli Divine, que cuida do meu cabelo. Karine Verli, que cuida do meu sorriso. Daniela Saad, que eu faço ozônio. Você já fez ozonioterapia? Não. Para aumentar a nossa imunidade. Ozonioterapia aumenta a nossa imunidade. Amigos de Luz, que foi um parceiro sempre aqui conosco, desde o primeiro podcast. E acho que eu não esqueci de ninguém. TV Mais, nosso episódio passa em Porto Alegre, região do Sul, na TV também. E acho que eu falei de todos, se eu esqueci de alguém, me desculpe, vamos atualizar. Esqueci da Academia da Face de Itaim, que inclusive é minha. Que você também ganhou um presente de lá. Vamos lá. Muito obrigado. Atualiza o universo.